Análise política, com Orion Teixeira. 10h40 na capital. Olá, Orion, que está ao vivo com imagens para quem nos assiste lá no YouTube da Band Minas. Bom dia. Bom dia, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso. Orion, os candidatos usando Lula e Bolsonaro nas disputas estaduais, só que aqui em Minas isso não tem produzido efeitos, resultados, né? Ainda não, né? Essa estratégia está sendo adotada na maioria dos estados em razão dessa polarização consolidada, cristalizada entre os dois principais candidatos a presidente. Os candidatos a governador estão apostando na eleição casada, como a de presidente e no alto número de indecisos. Em Minas, como você disse, a intensa exposição dos candidatos a menos de 30 dias das eleições favoreceu apenas ao candidato à reeleição, governador Romeu Zema, do Partido Novo. Ao contrário de seus adversários, ele cresceu, segundo o último Datafolha, divulgado aqui na sexta-feira passada. O candidato Alexandre Calil, do PSD, apostava que subiria nas pesquisas, impulsionado aí pela aliança com o líder das pesquisas nacionais, o ex-presidente Lula da Silva, do PT. E o candidato também, Carlos Viana, do PL, igualmente acreditava que cresceria pelo apoio, ainda que pouco convicto, do presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do mesmo partido dele. Ou seja, a campanha presidencial e sua polarização ainda não estão influenciando a disputa estadual aqui em Minas Gerais. Sem ligações diretas com a disputa nacional, Zema subiu para 52%, segundo esse Datafolha aí. Calil ficou parado ali nos 22%, Carlos Viana tem 4%, Vanessa Portugal, do PSTU, 2%. Um dado importante também é que Calil tem um alto índice de rejeição não explicado e que impede de crescer provavelmente, além do próprio baixo índice de conhecimento aí no interior. Tudo somado, Zema estaria sendo reeleito se a votação fosse hoje, sem sinais aí de segundo turno. Ele segue dizendo que não tem uma relação direta com Bolsonaro, nem com Lula, e que apoia o candidato a presidente do seu partido, o empresário paulista Felipe Dávila. Mas sabemos que os eleitores que estão escolhendo Zema no estado, as intenções de voto, segundo as pesquisas, também manifestam apoio à candidatura de eleição do ex-presidente Lula da Silva. Então, os eleitores de Lula estão votando também em Zema e alguns de Bolsonaro também votando em Zema. Tudo somado, então, é preciso aí que Calil esclareça melhor essa relação para ele ter esse benefício dessa associação, a campanha casada com Lula. Calil diz que, nesse sábado, que há muita discrepância nos números e acredita que a estratégia ainda vai dar certo. Adiantou, porém, que não vai mudar a sua estratégia até agora. Orion, bom, estamos aí em plena semana, né, de 7 de setembro, independência do Brasil, há grande comício aí do presidente tentando a reeleição, seria então mais um passo a ser dado para tentar mudar alguma coisa? Qual a sua avaliação em relação a esta semana no que diz respeito às campanhas eleitorais? Luciano, é uma semana de muita tensão, né? Em desvantagem nas pesquisas, depois de tentar tudo do seu plano A, para se reeleger, por meio de uso da máquina do governo, com a concessão de auxílios, programas sociais, redução de preço dos combustíveis e uma sensação aí de melhoria na economia, ainda que provisória, Bolsonaro agora põe em prática seu plano B. Ele pretende transformar as comemorações do bicentenário da independência, uma data histórica para o país e não para o governo, muito menos para uma candidatura e projetos pessoais, em um grande ato político em favor de sua reeleição e contra os rivais, ou que ele considera como rivais, né, especialmente o Supremo Tribunal Federal e as esquerdas lideradas aí pelo presidenciável Lula da Silva do PT. Então, Bolsonaro quer usar o feriado de independência na quarta-feira para dar uma demonstração de força e aglutinar ali suas bases eleitorais mais fiéis aí a menos de um mês do primeiro turno. Ele está mobilizando empresários, em especial do agronegócio, líderes evangélicos, para tentar garantir as manifestações que elas tenham um público significativo e contrapor as pesquisas de opinião, nas quais ele aparece em segundo lugar. Então, quer usar imagens de grande adesão. Novamente, deverão ressurgir aí riscos, ameaças à democracia e às instituições. No ano passado, você se lembra, foi assim o 7 de setembro.
e foi marcado por declarações golpistas de Bolsonaro e por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Há riscos também de que novos ataques de Bolsonaro contra as instituições e ministros do Judiciário reforcem junto ao eleitorado, né, essa imagem de um líder radical. Aliados de Bolsonaro temem essa radicalização de modo que isso sirva para aumentar a rejeição ao presidente da República, que hoje está na casa aí de 52%. O eleitor indeciso, ele rejeita comportamentos agressivos, golpistas. No sábado passado, Bolsonaro deu o tom do seu discurso, quando ele chamou o ministro Alexandre de Moraes, que vinha a ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai conduzir as eleições deste ano, chamou ele de vagabundo por causa da ação contra empresários bolsonaristas, que num grupo de WhatsApp defenderam o golpe de Estado caso Lula, o principal rival de Bolsonaro, vença as eleições. Por conta disso, Bolsonaro está convidando esses mesmos empresários a acompanhá-lo nas manifestações do dia 7 de setembro. Então, ele quer ampliar o ato do 7 de setembro, participando do ato cívico-militar em Brasília, pela manhã. À tarde, ele vai ao Rio de Janeiro para outra manifestação de apoiadores dele em Copacabana, que também terá demonstração de força aí militar, aviões da FAB e navios da Marinha. De acordo aí com o que tem circulado nas redes sociais pelos grupos bolsonaristas, há mensagens que destacam atos pela democracia e pela liberdade. Termos que eles usam de maneira distorcida, e também há intenso compartilhamento aí de mensagens contra o Supremo Tribunal Federal, de teor golpista, pedindo que o presidente acione as Forças Armadas, por exemplo. Enfim, será uma semana de muita tensão. O governo federal não fez um movimento sequer para envolver a sociedade na discussão e comemorações do bicentenário, mas está transformando ele em um ato de campanha. Tá certo. Obrigado, Orion. Até quarta. Um abraço para vocês todos, façam um bom dia, e quem quiser saber mais, consulte meu blog no www.blogdorion.com.br. Até! Axial é a escolha certa.